Olá, tudo bem? Está começando o Rede de Olhares aqui pela UX TV. O programa Rede de Olhares que vai ao ar todos os dias às 6h30 da tarde, ao vivo. E você que está em casa é convidado a nos acompanhar e ajudar a fazer esse programa. Hoje nós vamos debater assédio moral, um tema relativamente novo no Brasil. Começou a ser discutido com mais intensidade a partir do início dos anos 2000 e hoje cada vez se discute mais esse tema. Por isso, nós temos aqui a presença de professores da área do direito. Tem aqui a professora Cristiane Koch, que é professora de Direito da UX, a advogada Daisy Weber, que é advogada especialista na área, advogada do Simpro, o professor Paulo Nodari, da área da filosofia, professor de filosofia aqui da UX, e também a nossa convidada Ângela Córdova, que é do Departamento Feminino da União das Associações de Bairros. Além disso, tem mais uma série de convidados aqui que no decorrer do programa eu vou citar o nome deles e vou conversar com eles também. Você que está em casa pode participar do nosso programa através do 3218-2194 e também pela internet, é claro, né? Sempre lembrando que você pode sugerir pautas, pode fazer perguntas para os nossos convidados, estão aqui todos especialistas na área, e pode também participar, inclusive no estúdio aqui da UX TV, claro. Pode vir aqui na UX TV, pode telefonar para nós, 3218-2194, dizer, olha, eu quero participar do programa, vem aqui e participa, não tem problema nenhum. Vamos abrir então o programa com um depoimento que vai introduzir, na verdade, o tema de hoje. Podemos assistir? Isso foi em 2001, aqui em Caxias, e era numa agência, que era a maior agência de propaganda de Caxias, na época da região, até dá para dizer. A gente estava inclusive implantando um processo de qualidade por iniciativa de 2 funcionários, eu e mais um outro. A diretoria topou, achou ótimo, para evitar retrabalho, para evitar prejuízo, né? Como em agências tem muito prejuízo em função de reimpressão, por erro de prova, de tiragem e tal. Durante esse processo aconteceu um caso de um cliente grande com uma tiragem de uma certa peça gráfica, também grande, e que deu um erro. Daí, então, eu fui avisada, eu recebi uma carta de advertência de que eu tinha sido responsável por esse erro. Eu teria que assinar essa carta. Então, essa carta dizia que eu era responsável por esse erro e que se acontecesse novamente, eu estaria sujeita a pagar o prejuízo, a receber suspensão e possivelmente de ser demitida com justa causa. Eu perguntei, essa carta que eu estou assinando é um documento legal? Mas fui bem, assim, até ingênuo, assim, perguntei com tranquilidade. Então, onde é que está, já que nós estamos implantando o processo de qualidade, temos como rastrear, onde é que está o documento que prova, para eu ser justa comigo mesma, que prova que fui eu a responsável por isso? Então, por eu questionar isso, aí sim fui demitida. Na época eu não coloquei a empresa na justiça porque eu não quis, fiquei muito abalada, não queria nem pensar na possibilidade de enxergar o pessoal de novo, né? Mas se fosse hoje eu colocaria por uma questão não só de justiça comigo mesma, mas para evitar que isso acontecesse com outras pessoas, sabe? Para combater esse tipo de atitude que a gente constata que é bem reincidente em Caxias. Então, você assistiu aí um depoimento de uma trabalhadora, uma publicitária, que sofreu assédio moral. E isso acontece normalmente dessa forma, né, professora Daisy? É de uma forma... Eu não sei quem prefere começar, a Daisy ou a... Também, por exemplo, forçando a pedir demissão, é um exemplo clássico. Quem sabe fica em casa para descansar, quem sabe você assina esse documento, quem sabe você pede para reduzir a sua carga horária, você não está muito bem, o que aconteceu hoje? Quer dizer, o assédio moral ele se caracteriza pela repetição e pela insistência. Não é um fato que acontece num dia. Num dia, professor, não está bem, vai para casa. Professor, quem sabe vamos trocar essa sua matéria que o senhor estudou a vida inteira e vamos botar o senhor da aula numa coisa que o senhor não sabe, que vai lhe constranger, e aí você assina aqui. Quer dizer, professora Daisy, explicando melhor, conceituando um pouquinho, né, assédio moral, é uma coisa subjetiva? Como é que se conceitua o assédio moral?
Eu não sei se... Eu só preferi que a professora Claro. desse essa... É que é a professora Cristiane. Desculpe, eu estou trocando aqui. Isso, Eu não tem tentei decorar problema. no início, me perdoe, mas não sem consegui. problemas. Quando se remete à figura do assédio moral, nós vamos conviver com situações onde a vítima, então o assediado, Certo. a pessoa então que fica sujeita a essa circunstância, passa por situações humilhantes, vexatórias, de forma sucessiva, reiterada. E essas práticas, quer seja por atos, quer seja por gestos, xingamentos, palavras de baixo calão, são circunstâncias que vão magoando o sujeito, vão tornando a qualidade dele de vida cada vez mais precária. Vai atingindo a autoestima deste trabalhador, deste colega de trabalho, e isso faz com que a empresa também tenha uma perda de produtividade. No momento em que este funcionário passa a se sentir excluído, muitas vezes, do grupo onde ele está inserido, isolado das atividades que a empresa apresenta, ele começa a perceber que ele não faz mais parte daquele conjunto de colaboradores para aquela empresa. E isso vai afetar, inclusive, psicológica e de forma orgânica, inclusive. Nós podemos apontar situações onde esse funcionário passa a apresentar problemas, por exemplo, gástricos, problemas de pressão, hipertensão e também problemas de ordem psíquica, né? No fato de ele começar a desenvolver angústia, estresse e até um caso de depressão. Então, são situações que vão sendo agravadas com o passar do tempo, como bem a Deise comentou. O assédio, ele está pautado em circunstâncias de repetição. São condutas que o empregado acaba sendo submetido de forma gradual, contínua, incessante. São circunstâncias onde ele percebe ao longo dos tempos, ao longo de meses, que ele está sujeito a um tratamento que lhe é prejudicial, diferenciado e lhe é prejudicial. Perfeito. Eu vou passar um pouco aqui para o lado de cá com o microfone. A Jaqueline... Aqui. Jaqueline, tu és psicóloga, né? Sim, então, sou psicóloga, trabalho na área de RH. Certo. Acho que a professora colocou muito bem, né, em palavras, o conceito e também o que gera, né, dentro da empresa. Geralmente, assim, já tem até estudos de perfis, né, de pessoas que assediam e que são assediadas. Geralmente, assim, quem está assediando tem um perfil mais perverso. É uma pessoa que tem condutas, né, na qual o poder é uma situação que para ele é muito importante. Então ele faz tudo, né, que é possível para ter esse poder. E ele acaba assumindo uma postura egocêntrica, né, narcisista. Então ele faz com aquela pessoa que está sendo agressiva tenha uma baixa autoestima, acabe tendo uma situação muito de culpa, né? Porque o perfil de quem é assediado é um perfil de uma pessoa que tem muita vitalidade na empresa e é uma ameaça para aquela pessoa que está assediando. Normalmente essas ações, né, de assédio são perante o grupo, né? Para humilhar a pessoa assediada. Sim, para humilhar, né? E isso também causa no grupo uma grande angústia, porque na realidade todos acabam adoecendo. Porque na medida que tu começa a ver aquele colega sendo isolado, tendo uma atitude em cima dele, né, na qual ele está sofrendo muito, geralmente o grupo sofre junto. O ambiente de trabalho fica terrível. Terrível. Tá certo, obrigado. Professor Paulo Nodari, do ponto de vista da filosofia, do ponto de vista de valores, o que o senhor poderia dizer em relação a isso? Bem, eu não sou especialista em assédio moral, mas poderíamos talvez colocar alguns elementos que possam nos auxiliar a refletir e especialmente depois quem trabalha na área certamente tem elementos para contribuição a partir de diferentes olhares, como é o tema do programa, a rede de olhares. E eu diria assim que o assédio moral ele pode acontecer como a violência. Eu creio que seja uma das formas de violência. E a violência tem muitos olhares, tem muitos modos. E o assédio moral também, ele entra nesta lógica das diferentes formas de assediar. Pode ser no silêncio, pode ser com gestos, com atitudes,
pode ser com uma certa perseguição, perseguir alguém no sentido de dizer assim, bom, esta é uma pessoa difícil, esta é uma pessoa complicada, então eu vou persegui-lo até que ele canse. E ele fundamentalmente depois peça, no caso, a demissão, digamos. Então eu diria que o primeiro aspecto que eu queria destacar é que há diferentes olhares e diferentes formas de ver o assédio moral. Este é um primeiro aspecto. Um segundo, eu creio que o assédio moral, o que ele está implícito, entre outras coisas, é que se tem uma compreensão de que existe sempre um ganhador e um perdedor. Ou seja, alguém que manda e alguém que obedece. E nessa perspectiva, eu diria assim que é um problema seríssimo. E aí sempre vai ter dificuldades de compreensão. Eu creio que esse elemento de patrão e empregado, já o linguajar é complicado, mas eu diria, vem de uma compreensão de que alguém é sujeito e outrem é objeto. Então, nessa leitura, é sempre uma relação de não congruência, é uma relação desnivelada. E aí alguém tem poder, alguém é considerado mais e outrem é considerado inferior. Então, quer dizer, o nível, o patamar está desnivelado. E aí ocorre a facilidade de o assediamento, ou então uma forma ou outra de violência. Eu diria que, é claro que sempre vai ter aquele que é o dono da empresa e aquele que vai trabalhar. Agora, eu diria que do ponto de vista da filosofia, o importante aqui é recordar sempre que nós, enquanto seres humanos, todos somos com dignidade e somos pessoas. E eu tenho a impressão de que isso falta muito. Poderíamos dar exemplos assim bem práticos e pragmáticos. Por exemplo, nós temos uma compreensão assim, eu pago algo, por exemplo, na escola, eu pago a mensalidade da minha filha, do meu filho. Então eu posso exigir tudo o que eu quero. E aí a gente sabe do assédio moral falando que há professores que são demitidos porque em algum momento talvez tenha dado uma repreensão no filho. Exato. Mas eu pago a mensalidade do filho, então eu tenho o direito de reclamar. Então há uma série de maneiras de ser assediado ou assediada. Podemos retomar essa questão depois com o Simpro aqui, que de repente tem alguma coisa interessante. O senhor falou em relações de capital e trabalho, eu queria ouvir o Assis Mello, que é advogado do Assis Mello, desculpa. Assis, mas não é Mello, é o Carvalho, advogado dos sindicatos metalúrgicos. Então, está cheio de Assis, o pessoal está me assoprando aí. Assis, por favor, nessa relação capital-trabalho, questão do poder econômico, a questão do patrão, como é que o sindicato trabalha com essas questões lá na categoria? Na verdade, o trabalhador vende a força de trabalho, não vende a dignidade. A dignidade é um direito universal e constitucional. Esse caso, especialmente do depoimento da moça, me parece que existe ali, talvez não um assédio moral, como a gente refere juridicamente, porque se trata de uma única conduta e a questão que ela fala também da questão da indenização, se deveria devolver por erro ou não, já é uma questão contratual, se deve devolver ou não. A questão ali me parece que houve um abuso do poder disciplinar que pode caracterizar assédio. Nós tivemos um caso de uma grande empresa que queria fazer uma alteração unilateral de contrato. Então ela chamava um grupo de trabalhadores para dentro da sala do RH e botava na mesa um contrato, um aditivo contratual pelo qual alterava o contrato de trabalho. Quem não assinasse era demitido. Essa prática foi considerada assédio e foi apenas um único ato, né? Um grupo importante da cidade levou uma indenização de R$200 mil por cada empresa, o que totaliza uns R$600 mil, que vai reverter o fundo de amparo ao trabalhador. Então, às vezes o assédio é uma conduta repetida e às vezes é uma conduta isolada, dependendo da gravidade, né? É como eu digo, o trabalhador vende apenas a força de trabalho, não vende a dignidade, nem a reputação, nem a honra. Tudo isso tem que ser preservado. Aí está, pelo que me parece, aí a relação é de poder econômico mesmo, né? O patrão manda e o funcionário tem que obedecer, seja... mas não é exatamente. O assédio é o assédio moral, ele pressupõe a existência de uma conduta ilícita, né, do empregador, né, ou do preposto. O que mais me preocupa nesse caso, porque para isso tem solução, o assédio ou a gente resolve através de rescisão de contrato, ou através de pagamento de indenização, ou até mesmo um aspecto criminal,
o assédio envolve também, quando envolve a questão de reputação, honra, envolve também uma conduta ilícita, criminal do empregador ou do preposto. O que me causa um certo desconforto é saber que grandes empresas elas não punem quem assedia. Olha, essa semana eu devo ter atendido, acho, umas 80 pessoas, como advogado, e estive fazendo um levantamento justamente para vir para esse programa. 42% das pessoas que eu atendi reclamaram de assédio moral. Algumas situações mais graves, outras menos graves, algumas de difícil comprovação, porque, via de regra, não se encontra quem queira testemunhar a favor do trabalhador, enquanto o contrato está ativo, né? Colegas de trabalho não testemunham, via de regra, para não perder o emprego. Sim. O que me preocupa é isso, que a empresa, o empregador, não toma providência contra o chefe que está assediando, contra o supervisor que está assediando. Né? Perfeito. E aí, muitas vezes, o trabalhador acaba sofrendo todos os efeitos que foram referidos aqui. Mas, para isso, tem solução jurídica. A questão é como é que a gente vai encaminhar para construir um trabalho com dignidade. Como é que se comprova o assédio moral, Deise? É um problema, porque assim, o assédio moral, muitas vezes, ele é uma questão subjetiva. Depende de prova. Então, digamos que se nós formos trazer uma questão de assédio moral para a justiça, as pessoas precisam entender que elas precisam começar a imprimir e-mails, gravar conversas que, apesar de ter aquela questão da prova não ser totalmente válida em muitos casos, mas pelo menos é um início de prova, fazer ocorrência policial do ocorrido, fazer a denúncia no sindicato da categoria, procurar o Ministério do Trabalho, procurar duas pessoas, alunos, por exemplo, sempre digo isso, não adianta a pessoa guardar várias mágoas durante uma vida e não registrar tudo isso. Não existe, esse tipo de conduta não é mais aceita, ainda mais, por exemplo, no meu caso, que professores, pessoas que têm instrução, pessoas que não podem dizer eu jamais pensei que isso ia acontecer comigo. Não, isso acontece. O professor Paulo Nodari estava falando das relações de pais, né, com os professores. Era por aí, professor Paulo? Isso é uma questão que me chamou muito a atenção, porque a relação de ensino-aprendizagem, ela deixou de ser uma relação de ensino-aprendizagem para se tornar uma relação de consumo. No caso, os pais consideram, via de regra, os pais consideram o professor um empregado do filho deles. Uma pessoa que eu estou pagando e vai ter que... Como é que o meu filho não tirou uma nota boa? Como é que não passou eu estou pagando, como é que... Sabe quem paga o teu salário? Muitas vezes eu escuto as crianças dizendo para os professores. Então, é aquela coisa, paguei, tenho que ir bem. Quando que, na verdade, é o inverso, ele é o sujeito, o aluno é o sujeito da educação. Ele está ali para aprender. Então, aconteceu uma perversão pela mercantilização do ensino que nós vivemos, né, no sistema neoliberal, enfim, e agora virou uma relação de consumo, onde se o professor não é não é um artista, um amigo, um assistente social, psicólogo engraçadinho, ele não serve. Tá certo. Então, tem isso também. Ok, obrigado. Ângela, você é dirigente da UAB, né, Departamento Feminino, né, da União das Associações de Bairros aqui de Caxias, uma entidade popular que trabalha com todos os bairros da cidade. Como é que vocês enxergam essa questão lá? Sim, assim, na verdade a gente quase não discute muito, a gente fala mais sobre violência, né? Mas neste ponto, assim, a gente vê que além de ser um assédio, não deixa de ser uma violência, né? Principalmente não é só com aquelas pessoas que já estão trabalhando, que acontecem dentro do serviço, mas sim principalmente aquelas pessoas que vão procurar o emprego, que acontece na hora da entrevista, né? Que por beleza, por muitas outras coisas, deixam de pegar o serviço, né? Por cor, por raça, isso acontece muito, muito mesmo. E até mesmo tem mulheres que estão trabalhando, estão sendo assediadas, estão tendo esse problema, mas por um medo de perder o emprego, por um medo de não encontrar outros serviços, acabam se acomodando e não falam. Primeiro, por não ter prova, segundo, por não, sabe? Porque às vezes a violência ela acontece mais no falar do que no agir. Então,
Então é aquela coisa mais torturosa, mais devagar, né? Tá Eu certo. acho assim que para o movimento nosso, as pessoas que a gente lida, é mais difícil chegar até as autoridades do que uma professora, né? Porque professora tem mais recursos. Ok. Professor Paulo Nodari, obrigado a todos que compareceram aqui. E o assunto, pelo visto, não encerrou, né? A gente certamente vai voltar a esse tema, porque suscitou aí diversas opiniões e contraditórias, inclusive. Nós vamos encerrando, então, o Rede de Olhares de hoje, prometendo voltar amanhã, certamente, com outro tema tão importante, tão interessante quanto esse. Boa tarde a todos, boa noite a todos e até a próxima.